Olá, alunos, tudo bem? Vamos começar esse nosso curso de operador de máquinas e implementos agrícolas, conhecendo um pouco da talvez principal ferramenta, que é o trator agrícola de pneu, tá? Que a gente vai chamar muitas vezes nas nossas aulas de TAP, simplesmente, tá? Uma definição que eu gosto muito, né, do trator foi feita pelo professor Luiz Geraldo Biali, lá de Piracicaba, onde ele diz que o trator agrícola é uma máquina autopropelida provida de meios que, além de lhe conferir apoio estável sobre uma superfície horizontal e impenetrável, capacitam-no a tracionar, transportar e fornecer potência mecânica para movimentar órgãos ativos de máquinas e implementos. Bem, vamos pensar o que é isso. O trator agrícola é uma máquina autopropelida. Autopropelida quer dizer o quê? Anda por si só. Em outras palavras, tem motor. Tá? Provida de meios que, além de lhe conferirem apoio estável sobre uma superfície horizontal, plana, né, e impenetrável, ou seja, os pneus. Tá? E ah, poderia ser também uma esteira, nós vamos ver mais para frente, capacitam-no a tracionar. Tracionar é o que é? É arrastar, é puxar. Transportar, carregar um determinado implemento e fornecer potência mecânica para movimentar os órgãos ativos de máquinas e implementos. O que são órgãos ativos? Acredito que vocês já tenham visto um trator cortando grama usando uma roçadora. Não sei se vocês já pararam para ver lá dentro, por baixo dela, mas acredito que todos imaginem que ali giram facas, né, em alta velocidade que vão cortar o mato ou a grama. Pois muito bem, essas facas são os órgãos ativos. E de onde vem a potência para girar essas facas? Do próprio trator. Então, com isso, a gente caracteriza o que é um trator agrícola. Claro que existem uma série de outras definições. Tá? Bom, histórico do trator. Ah, o trator surgiu há muito tempo, mas quando ele realmente começou a ficar uma máquina de importância, como também os carros, foi a partir do motor de combustão interna, ou seja, quando passou a consumir combustível líquido, gasolina, diesel. Antes, se a gente olhar lá no passado, antes de 1876, quando inventaram o primeiro motor, o que nós tínhamos era um motor a vapor que exigia água, um consumo muito grande de lenha, não era uma coisa viável. A partir da invenção e da popularização do motor de combustão interna, quer dizer o que? Aquele motor que queima o combustível dentro dele, foi quando a gente considera realmente um trator e um trator com praticidade. Né? O primeiro trator que se conta a história, né, foi inventado em 1892. Aí tem uma foto dele, né? Isso foi nos Estados Unidos, né, pelo seu inventor, John Friedrich. Outra foto do trator, veja que era uma coisa muito diferente do que a gente tem hoje, né? Mas foi a partir daí que começou a ter essa máquina com a função de tracionar alguma coisa, no caso implementos, por isso o nome trator. Quando a gente pensa na evolução dos tratores, desde lá de 1930, 20, ele foi evoluindo, evoluindo em conforto, em eficiência, né? A gente vê alguns exemplos aí dos tratores, até chegar nos tratores mais modernos hoje em dia. Nessa foto, vocês veem que trator já com cabine, com um nível de conforto muito grande. Tá? Bem, as formas que nós utilizamos os tratores agrícolas de pneu. Se você olhar no primeiro desenho aqui, primeira foto, esse trator está arrastando uma carreta, ele está tracionando uma carreta. Então, eu estou usando ele para tracionar. Nesse desenho de baixo, ele está, além de
tracionando um reboque, que é um pulverizador, ele está acionando esse reboque, ele está trabalhando com esse reboque. Aqui, nesse desenho superior direito, também ele está tracionando uma semeadora adubadora. E no último, né, esse pulverizador que a gente vê na foto, ele está preso e está sendo transportado. Então, seriam as formas de arrastar, tracionar e transportar implementos agrícolas. São as formas mais comuns de se utilizar trator, não quer dizer que sejam as únicas. Bom, para a gente começar a conhecer as pessoas que ainda não têm o costume de trabalhar com trator, né, muitos aqui têm mais experiência, outros nem tanto, eu acredito. Vamos começar a ver características de um trator agrícola de pneu. Tá? Primeiro, uma curiosidade para a gente começar a olhar o trator com outros olhos seria as cores. Nós temos aqui, por exemplo, esse trator azul no canto inferior esquerdo, um New Holland. Vejam, um trator azul. Aqui em cima nós temos o Valtra, nesse tom de amarelo. O Valtra, para quem já conhece tratores mais antigos, antigamente ele era chamado de Valmet. O John Deere verde, esse tom de verde é característico do John Deere. E assim por diante. O Massey Ferguson, o vermelho. E todos os tratores são dessa cor. O fabricante não é normal um fabricante produzir tratores de cores diferentes. Né? A Massey Ferguson, se você for em qualquer lugar do mundo, ele tem esse mesmo tom de vermelho. A John Deere sempre teve esse tom de verde. Você pega um trator novo, um trator bem antigo, é o mesmo tom de verde, tanto aqui quanto fora. Existem tratores de cores diferentes? Sim, existe. A Valtra, há uns anos atrás, oferecia opcionalmente tratores de outras cores. Saía um tom azul, um trator branco, mas não é comum. Então, a gente, olhando para um trator pela cor, a gente já passa a ter uma ideia de quem é o fabricante, né, desse trator, desse equipamento. E aí tem outros exemplos, o Agrale Deutz, o Agritech. Bom, marcas e modelos. Tá? No caso à esquerda, nós temos um trator da marca Massey Ferguson. Qual o modelo desse trator? É o 4275. No canto direito, nós temos um trator Valtra, cujo modelo é o A850. Bom, uma característica também, não é uma regra que seja obrigado, mas é tradição dos fabricantes de tratores fazerem os seus tratores, os modelos dos seus tratores com números e não com nome, como são os carros que a gente conhece, né? Tem o fabricante e o modelo tem nomes diversos. Trator, a maioria são números. Esses números podem ter algum significado ou simplesmente ser um número fantasia, né, em relação ao modelo do trator. Então, a gente vai começar a prestar atenção que a gente tem os tratores da marca e o modelo quase sempre são números. Pensando nas classificações dos tratores agrícolas. Bem, nós podemos classificar tratores agrícolas de diversas formas. Uma delas, né, a primeira que nós vamos ver aqui, seria pelo rodado, ou seja, pelo sistema que vai fazer ele se movimentar. Nós temos os tratores agrícolas de pneus e os tratores agrícolas de esteira, sendo que a grande maioria hoje em dia são esteiras de borracha. Tá? Aí você pode pensar, mas não existe trator de esteira de metal? Sim, mas eles não são tratores feitos, desenvolvidos para a função de trabalhar na agricultura. Tá?
Existem também adaptações hoje em dia que estão mudando um pouco. Chama-se, algumas vezes, classifica-se como semi-esteiras. Então percebam que esses tratores que vocês estão vendo aí, esse trator verde, se é que nós já estamos bom na marca, ele é da John Deere. Esse trator, ele tem uma esteira pequena, uma semi-esteira de borracha na roda traseira e na roda dianteira outra. Isso aqui é uma adaptação. Esse trator saiu originalmente de fábrica com pneus, mas essas esteiras que são ofertadas hoje no mercado mudam a característica do trator e, se for interessante para determinada situação, pode ser colocada substituindo as 4 rodas, como esta figura aqui demonstra, ou só nas rodas traseiras, por exemplo, como o extrator da case da figura direita está mostrando. Né? Existem a possibilidade de você ter esteira de metal também. Só que, com a evolução do sistema de borracha, ele é muito mais prático, dá uma agilidade no trator muito maior, em termos de velocidade de trabalhar, em termos de desgaste, a facilidade de você fazer a manutenção, porque essa esteira de borracha externa aqui, o dia que ela estiver gasta, como um pneu já gasto, com as garras desgastadas, você troca. A esteira de metal requer uma manutenção mais complexa, uma velocidade menor, mas ainda é usado principalmente quando você tem que trabalhar em regiões alagadas, em regiões de várzeas onde se planta arroz, por exemplo, né? É possível colocá-la tanto em tratores como em máquinas de colher também.